Hoje a gente vai bater um papo sobre intuição. Sejam muito bem-vindos ao Laboratório dos Sentidos. Eu sou a Fabi Ayana e aqui no meu canal querido a gente fala sobre espiritualidade, autoconhecimento, veganismo, arte e muitas outras coisas maravilhosas. Se você não está inscrito ainda no canal, eu vou pedir para você se inscrever aqui embaixo, assim você não perde nenhum dos nossos próximos vídeos. E se você já está inscrito, dá um joinha nesse vídeo para me ajudar a espalhar a mensagem do canal, tá bom? E a nossa família poder aumentar ainda mais. No começo do ano eu fiz um vídeo aqui no canal sobre fazer metas ou deixar fluir. E nesse vídeo eu conversava um pouquinho sobre a nossa ideia de controle, né? De como a gente lida com os nossos planos e de como a gente cocria a nossa vida. E aí nos comentários apareceu um pouco a coisa da intuição, né? Que é um tema que eu falo também nesse vídeo. Inclusive eu vou deixar o vídeo aqui em cima para vocês darem uma olhada se vocês ainda não viram, né? E muita gente me falou nos comentários que não tinha muita clareza sobre como ouvir ou como se conectar com a sua intuição. Então é sobre isso que eu queria falar hoje. Bom, a primeira coisa que eu queria dizer é que é absolutamente normal que as pessoas tenham dificuldade de se conectar com a nossa intuição, porque isso é uma característica que não é valorizada e não é ensinada durante a nossa vida. Eu realmente acredito que todos nós temos, né, essa conversa interna que a gente chama de intuição, temos acesso a essas informações intuitivamente e que é simplesmente uma categoria como a razão ou como a emoção. Mas geralmente a gente aprende, né, ao longo da nossa vida a se conectar com essas vozes, a voz da razão ou a voz das emoções, né? E a voz da intuição, ela fica ali meio que delegada só para algumas pessoas que, né, acabam sendo vistas como tendo uma relação mais espiritual e aí se conecta mais com a intuição, mas eu acho que isso é uma fantasia, que todos nós temos essa capacidade e que basta a gente colocar atenção e exercitar essa faculdade que a gente consegue se conectar com ela. Então primeiro eu queria falar um pouco sobre essas outras vozes que já são mais comuns. Depois vocês me dizem aqui embaixo nos comentários como que vocês sentem, né, essas diferenças dessas vozes. Mas eu acho que é muito fácil pra gente reconhecer a voz da nossa razão e a voz da nossa emoção, por exemplo, né? A nossa razão, ela fala de um lugar da mente, de um lugar dos pensamentos e de um lugar da lógica, né? Então, os pensamentos são ordenados, concatenados, um é consequência do outro, como uma relação de causa e efeito. Então você consegue enxergar a linha que concatena, né, um pensamento no outro, e você consegue racionalmente, usando as faculdades da mente, chegar nessas conclusões. Então até na filosofia, por exemplo, a gente estuda muito sobre isso, né? Se você tem uma premissa que é verdadeira, outra premissa que é verdadeira, a conclusão necessariamente acontece e é verdadeira, né? Se a conclusão não é verdadeira é porque alguma daquelas premissas não é verdadeira, então a gente consegue estudar os discursos a partir desse lugar, né? O lugar da lógica, o lugar da racionalidade, o lugar do pensamento, né? E geralmente a gente contrapõe a essa visão da lógica a nossa visão da emoção. Então a emoção é o nosso corpo, né, que sente todos os sentimentos, não só sentimentos positivos, negativos também, né, e que nos leva a fazer alguma coisa a partir de um lugar das sensações, dos sentimentos, da vivência interna, né, da vivência emocional. Muitas vezes a gente é levado a agir emocionalmente sem ter uma consciência, né, disso, ou também tem uma certa romantização, que as pessoas falam, escuta seu coração, né? Como se houvesse uma verdade muito grande no coração que não houvesse nas outras vozes, tá? Eu não acho que isso é verdadeiro, eu acho que todas as vozes são verdade, estão falando coisas importantes pra gente, e cabe a gente equilibrar e dizer qual delas a gente vai ouvir. Mas dentro desse raciocínio, eu até acho que a voz da intuição, ela é um pouco mais neutra, né? Um pouco mais sábia do que essas outras vozes da razão ou do coração. E eu vou explicar pra vocês por quê. Então eu sinto que a intuição também faz parte dessas vozes que conversam com a gente, mas que a gente aprendeu muito a ignorar, a duvidar, né? Eu tinha muito isso quando eu era mais nova, assim, de ter muitas intuições, por exemplo, pensava numa pessoa e logo depois essa pessoa me ligava, e eu tinha vergonha de falar, eu tinha medo das pessoas não acreditarem em mim, né, de achar que eu tava fazendo uma farsa, alguma coisa.
E isso me levou ao longo da vida a não acreditar tanto nas minhas intuições, né? Mas quando eu olho pra minha história, eu percebo que ela sempre esteve lá. Essa voz que me dizia coisas que eu não sabia pela razão ou pela emoção, né? Ela sempre esteve lá. E eu sinto que a intuição, ela é uma voz criativa, né? Ela é uma voz que muitas vezes ela vem sem essa relação lógica de causa e efeito, sem ter vindo uma premissa antes para você chegar nessa conclusão. Como se brotasse espontaneamente dentro do meu ser o conhecimento de alguma coisa, né? Sem que eu tenha percebido de onde ele veio. Então muitas vezes essa intuição aparece para mim como uma ideia, né? Então uma ideia, só que ela não é lógica, ela não tá concatenada com o que eu tô pensando, ela é uma espécie de inspiração, né? Uma ideia destacada da minha realidade ali naquele momento. Outras vezes essa intuição, ela aparece pra mim como uma espécie de uma certeza interna, né? Então que eu não sei muito bem como eu sei daquela coisa, mas eu sei que eu sei, né? Ou eu desconfio fortemente. Também me aparece como imagens ou pensamentos, por exemplo, de pessoas, de situações. Então, como isso que eu citei até agora há pouco, né? É muito comum de estar pensando numa pessoa e essa pessoa apareceu, essa pessoa me ligar. Então, informações que aparecem na mente sem que eu tenha raciocinado para aquilo acontecer, né? E eu também sinto que essa intuição, ela pode aparecer como uma voz interna que é um pouco mais silenciosa, né? Que ela tá mais presente geralmente quando eu faço uma prática sutil, quando eu faço uma prática interna, como uma meditação, né, por exemplo. E geralmente ela é uma voz mais silenciosa, que fala comigo de um lugar que não é esse lugar da mente, que não é esse lugar do coração, do sentimento, porque eu não sinto ela fervilhando tanto, né? É uma voz um pouco mais sutil. Mas eu queria falar também um pouco sobre como eu acho que a gente pode cultivar a intuição na nossa vida. Então eu percebo claramente na minha trajetória como começar a validar essas intuições me ajudou a entender e dar um nome, um lugar para aquela experiência que eu estava tendo, né? Porque muitas vezes eu tinha a intuição, mas por não validar, eu achava que era uma coincidência, eu achava que era uma sincronia, eu não conseguia chamar isso ainda de intuição, de uma sabedoria interior, tá? Então validar eu acho que é um processo muito importante. Você pode conversar com uma pessoa que é próxima, né? Você pode no momento, vamos supor, você pensou numa pessoa do nada. Antes de esperar para ver se ela vai te ligar, manda uma mensagem, fala, ó, pensei em você hoje, tá tudo bem? O que tá acontecendo, né? Pra ver se, poxa, a pessoa falar, eu também tava pensando em você, ou eu sonhei com você, ou eu ia te ligar, né? E assim você consegue ir percebendo como isso é verdadeiro, né? Se você às vezes lembra de uma pessoa que você não tem contato, conta pra uma pessoa próxima, ou escreve num bloco de notas, né, num diário, num lugar que você tem um caderninho, que você tem esse registro. Mantenha um registro dessas vozes, né, que vem falando, trazendo imagens, trazendo pessoas, trazendo recordações. Porque aí, conforme você for vivendo, você vai vendo onde isso se encaixa. E isso vai te ajudar a legitimar essas intuições que vêm espontaneamente, tá? Além disso, a gente tem como trabalhar conscientemente as nossas intuições. Então eu queria propor alguns exercícios aqui para vocês. O primeiro exercício é o exercício da meditação, do silenciar, né? Mas eu acho importante você silenciar com um objetivo, com uma questão, tá? Então se faça alguma pergunta, né? Pode ser uma pergunta simples, aliás, eu acho que quanto mais simples, melhor nesse caso. E faça essa pergunta de forma simples, elabore ela de forma simples e vá meditar com essa pergunta, né? Não precisa sentar numa postura específica ou nada do tipo, pode ser deitar na sua cama e simplesmente ficar entoando essa pergunta, né? Deixando ela reverberar dentro de você, sem se prender para onde ela vai, né? Deixando que venham associações, respostas, e aí vai sentindo, vai deixando esse fluxo acontecer. Muitas vezes vai começar a vir pensamentos mesmo, né? E pensamentos são lógicos, então é uma boa forma de a gente pensar, né? Se é um pensamento ou se é uma intuição. Pensamentos são lógicos, então são como respostas, como lembranças, como coisas que são óbvias para aquela pergunta, né? Então você observa eles passando, como se fossem nuvens passando pela tua mente e deixando ela ir, vai desapegando desses pensamentos. Até que começa a surgir, o ideal é que você consiga perceber, né? Começam a surgir vozes e respostas que se comunicam com você de um outro lugar. E geralmente, quando são intuições, quando essas vozes acontecem, você pensa, putz, é isso.
Eu vou dar um exemplo para vocês de uma coisa que aconteceu comigo. Eu tava num processo, assim, pensando muito sobre como eu me sinto, às vezes, desencaixada, como eu me sinto sozinha, e pensando, poxa, eu não tenho em volta de mim hoje na minha vida, já faz um tempo isso, tá, essa experiência, mas pensando, eu não tenho hoje na minha vida pessoas que são tão próximas a mim, me sinto muito diferente de tudo, por que que isso acontece, né? Então foi essa questão que eu levei pra meditar, pra silenciar, pra acolher no meu coração e sentir que a resposta ia vir, né? E aí eu tive todo esse processo de ver muitos pensamentos passando, muitas lembranças na minha vida, né? Em vários momentos em que eu me senti assim. Fui desapegando, deixando essas memórias passar, esses pensamentos passarem. Até que me veio uma voz interna, sem palavras, me dizendo, né? Se você não se encaixa nesse mundo, você veio criar um mundo novo. E quando eu tive essa compreensão, né, eu escutei essa voz silenciosa, eu dentro de mim eu sabia, é isso, né? Se eu não tô satisfeita com a minha realidade, o que eu tenho que fazer é criar uma realidade que seja melhor. Eu não tenho que ficar aqui reclamando, me sentindo sozinha, né? Eu tenho algo pra fazer, eu tenho algo pra construir. E foi muito verdadeiro e me apaziguou. E isso também é uma informação muito importante. Eu acredito que a intuição, as respostas que ela dá, são respostas que nos apaziguam, apaziguam as nossas questões. Então, muitas vezes o pensamento não é apaziguador, a emoção não é apaziguadora, mas a intuição é, porque é uma resposta mais verdadeira. Um outro exercício que eu queria propor, assim, para vocês fazerem, é pegar algum oráculo que vocês tenham em casa, pode ser um baralho cigano, um tarô, um oráculo das deusas, enfim. Até um baralho comum, se você não tiver nenhum tipo de oráculo, tá? E aí você vai embaralhar pedindo, né, se conectando com aquelas cartas e pedindo pra ter uma comunicação mais clara com a tua intuição, né? E aí você vai espalhar todo esse baralho, tirar uma carta, mas não olha essa carta, você vai deixar em cima da mesa, né? Vai fechar os olhos e se conectar com essa carta, pedir, olha, eu quero saber sobre o que ela é, e começar a observar o que você sente. Podem ser sentimentos, podem ser imagens, podem ser palavras. E começa a anotar sem filtro, mesmo que você ache que não tem a ver com a carta. Vai anotando, eu tô vendo uma cor assim, eu tô sentindo angústia, ou eu tô sentindo alegria, ou eu tô com vontade de dar risada, ou eu tô duvidando de mim. Pode ser as coisas que você julga sobre si mesmo. Vai anotando, né, sem filtro, todas essas informações. Quando você sentir que acabou, né, você vai abrir essa carta. Se você souber ler o tarô, você vai comparar suas anotações com a carta, mas se você não souber, você vai na internet, coloca lá o 2 de paus, o que significa, né? Se for um baralho comum, por exemplo, o enforcado, o que significa, ou a cruz. Enfim, a carta que você tirou, você vai lá na internet, ou no seu manual, ou enfim, verifica o que ela significa, né? Quais que são as possibilidades, e compara com as suas anotações. E eu tenho certeza que ali dentro, todas aquelas anotações que você fez, vai ter uma ou outra coisa que se conectam com o significado. Então aí que é muito importante, você tentar se lembrar como que foi que essa coisa apareceu pra você, né? Nossa, então eu tô vendo aqui o significado, a alegria se conecta com a carta que eu tô lendo, né? Então como foi pra você quando você ouviu essa voz que falava sobre a alegria ou esse sentimento da alegria? Foi diferente das outras coisas que você escreveu que não tinham a ver com a carta? E aí você vai afinando, foi diferente porque foi assim ou assado, eu percebi de tal e tal forma. E você vai vendo como que a sua intuição se comunica com você. Você também pode fazer esse mesmo tipo de exercício com um amigo, por exemplo, né? E então propor para alguma pessoa próxima, né? Olha, vamos fazer um exercício aqui, pense em alguma coisa, pode ser uma imagem, pode ser uma sensação. Vamos se conectar. E aí você vai também anotando todas as coisas que você sente, olhando para aquela pessoa, ou de olhos fechados tentando se conectar com aquela pessoa. E aí vocês podem comparar, como é, o que você pensou, o que você sentiu. E aí você vai dizendo, olha, eu percebi tais e tais coisas, me veio essas informações, e vai ouvindo do seu amigo, assim, que isso tem a ver com o que ele estava pensando, né? Pode ser algo bem legal também para você se conectar com a outra pessoa e melhorar essa conexão. Bom, uma outra forma que eu acho bem interessante, pensando em juntar tudo que eu já falei até agora, é você se fazer uma pergunta, como a gente propôs lá na meditação, mas em vez de você simplesmente silenciar e meditar, você começar a escrever. Então se faz uma pergunta clara, objetiva, simples, né?
Começa a escrever num papel tudo que vem, tudo aquilo que vem. E aí talvez nesse processo de escrever comecem a vir as intuições, as respostas, né? Que de novo você vai sentir como as confirmações, então você vai saber como que é uma resposta mais intuitiva a partir desse apaziguamento, a partir da sensação de confirmação, de leveza que você passar a ter com o tema. Quando você sentiu que respondeu, provavelmente é a tua intuição te falando. Uma outra coisa que eu queria dizer é que algumas pessoas têm mais facilidade com a escrita e outras pessoas têm mais facilidade com a fala. Então você também pode fazer esse mesmo exercício gravando, né? Você se faz a pergunta e grava começando a falar, como se você estivesse gravando para algum amigo, mas você está falando para você mesmo. Então você começa a falar e às vezes nesse processo de falar começam a vir as intuições, né? Eu percebo que eu tenho muito isso, assim. A minha intuição vem com bastante clareza a partir da fala, porque eu percebo que eu não tenho tanto filtro, como eu consigo ser rápida na fala, eu não tenho tempo de pensar sobre o que eu tô falando e às vezes acaba vindo essas intuições, né? E é algo que eu percebi muito quando eu comecei a trabalhar com a leitura do baralho cigano, porque antes disso eu não tinha essa experiência com a fala, né? Eu geralmente pensava muito antes de falar também. Então foi uma experiência bem surpreendente que eu passei a ter. E muitas vezes eu falo coisas em atendimentos, em sessões, que a pessoa fala, nossa, mas como que você sabe isso? E eu falo, mas nem sei o que você tá falando, porque pra mim nem fez sentido, né? Quando eu escuto, é alguma informação pessoal. Então é algo que vem da intuição mesmo, que às vezes nem faz significado pra mim, mas que sai através da fala, né? Então quando é pra gente mesmo, a gente vai ver, nossa, isso faz todo sentido pra minha vida, pra responder a minha pergunta, tá aqui a minha intuição. Então, gente, essas são algumas formas, né, que eu consegui pensar aqui, de exercícios que podem aumentar a gente a confiar nessa capacidade, exercitar essa capacidade, né, de ser intuitivo. Mas eu acredito que tem muitos outros exercícios, muitas outras formas de se conectar com a nossa intuição. Inclusive, se você tem alguma ideia de exercício, pode deixar aqui embaixo, de alguma coisa que funcionou pra vocês. Deixa aqui embaixo no comentário, porque muita gente pode se beneficiar com essas partilhas. Tá bom? E me contem também se vocês estão fazendo, se vocês experimentaram, se fizeram e como foi o resultado que vocês atingiram, né? Conforme a gente vai exercitando e legitimando essas intuições, elas vão virando como uma outra faculdade, da mesma forma que os pensamentos, da mesma forma que as emoções. E aí que eu falo sobre elas não terem peso ou não terem valor por si mesmas. Todas são importantes, né? Cabe a nós, a cada momento, escolher ouvir mais uma ou mais outra, ou ouvir todas as vozes que estão falando com a gente e poder decidir, né, dentre um balanço, assim, de todas elas, quais que a gente vai ouvir e como que a gente vai atuar, certo? Eu espero muito que essa conversa tenha feito sentido para vocês. Me conta aqui embaixo o que vocês acharam e se tem outras dúvidas também. E a gente continua conversando sobre esse assunto que eu acho fascinante. Eu amo muito vocês. Um beijo. Tchau, tchau.